A nossa leitura de hoje vai ser em Hebreus, capítulo 12. Quero que você acompanhe comigo. Se você tem a Bíblia, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, ou então leia conosco no telão. Eu leio agora na nova versão transformadora, NVT, Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 5, verso 5 em diante. Diz assim: acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, e não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem Ele ama, e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina, como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos, uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam. Não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai do nosso espírito e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor, mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Senhor meu Deus, Tu és o nosso Pai, nós somos Teus filhos, e nós pedimos que o Senhor fale conosco pela Tua palavra, nos mostrando tudo aquilo que o Senhor quer fazer, quer tratar, quer falar ao nosso coração. Nós nos rendemos diante da Tua presença, reconhecemos a Tua grandeza, Tua soberania, Tua majestade, Teu poder, e nos entregamos ao Senhor. Pedimos, Pai, que o Teu poder venha operar poderosamente em cada um de nós, quebrando barreiras, falando aos nossos corações, destruindo todo sofisma, toda fortaleza que se levanta contra o conhecimento do Senhor, que possamos Te conhecer, ó Pai, não só de ouvir falar, mas conhecer de forma verdadeira, profunda, completa. Que o Senhor nos corrija com toda liberdade, porque o Senhor é o Pai e nós somos Teus filhos amados. Nós estamos totalmente abertos ao Senhor e pedimos, Senhor, que o Teu nome seja glorificado. Eu peço, meu Deus, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja visto e engrandecido, e que eu diminua, para que apenas o Senhor e o Teu nome e a Tua palavra sejam engrandecidos nesta noite. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, a primeira coisa que esse texto nos diz é sobre a disciplina de Deus. Você pode falar comigo? Às vezes até machuca só de falar esse nome, né? Mas diga assim: a disciplina de Deus. O que a Bíblia diz aqui, nesse texto de Hebreus 12, do verso 5 ao 11 que nós lemos, é que Deus nos disciplina. E o que é a disciplina de Deus? É a correção de Deus. Disciplina de Deus não é castigo incoerente, é correção, é treino, é formação, é ensino. Não é uma simples punição. Deus, em toda a Bíblia,
ele disciplinou pessoas que o amavam e que ele amava. Se você olhar para a história e para a vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus, amado por Deus, honrado por Deus, engrandecido por Deus, Davi foi disciplinado em ocasiões necessárias. Quem já leu sobre Davi na Bíblia e já percebeu que quando foi necessário, Deus disciplinou Davi. Deus disciplinou Jonas, profeta Jonas, que Deus mandou para um lugar, ele fugiu e foi para outro. Então a disciplina aparece em toda a Bíblia. Deus é um Deus que nos ama e que com a sua palavra, com o testemunho do Espírito Santo no nosso interior, Ele nos disciplina, Ele nos corrige, Ele nos dá correções, Ele usa liderança. Um dos princípios, um dos motivos de liderança na igreja, no reino de Deus, de autoridade ministerial sobre nós, autoridade e submissão, um dos propósitos é para disciplinar. Eu conheci, irmãos, eu fiquei chocado com uma história de um líder muito relevante num estado, numa igreja, um líder que cresceu, era forte, era influente, mas que num determinado momento da vida dele, ele caiu em pecado, e o pecado dele se tornou público, notório, todo mundo sabia, se tornou visível, mas a liderança que estava acima dele, constituídos por Deus, para serem autoridade sobre ele, sobre aquele grande pastor que ele era, a liderança não o corrigiu, não o disciplinou em nenhum aspecto, não teve nenhuma disciplina para aquele homem que era um homem de Deus realmente, grande influência e liderança ministerial, mas a liderança que estava acima dele não o disciplinou, e aquilo se tornou um escândalo. As pessoas criticavam, mas como a liderança não disciplinou aquele homem? Ele precisava ser disciplinado, e de fato ele precisava ser disciplinado, mas não foi. Pouco tempo depois, poucos meses, ou 1 ano, 2 anos depois, aquele homem, ainda jovem, com saúde, teve um infarto fulminante, inesperado, e morreu. Foi chocante aquilo. E naquele momento, Deus falou comigo a respeito da necessidade da liderança disciplinar o liderado. Se a liderança dele tivesse disciplinado aquele homem, o afastado de seus atributos ministeriais, tivesse disciplinado de alguma forma aquele homem, eu acredito que ele não teria morrido daquela forma. Mas quando o homem não é disciplinado, e não se arrepende também voluntariamente, chega a hora em que Deus vai interferir, e quando Deus interfere, muitas vezes, aí não tem choro nem vela. Eu estou contando isso porque é um fato real, que eu fiquei impressionado com aquilo que aconteceu, e eu entendi o quanto é necessário, cada um de nós, eu e você, prestarmos contas da nossa vida espiritual, da nossa fidelidade, e em momentos necessários, sermos disciplinados e aceitarmos a disciplina. A disciplina, ela é uma poda na nossa vida, e Jesus falou sobre a poda, em João capítulo 15, toda árvore que dá fruto, ela precisa ser podada, para quê? Para dar mais fruto ainda. Então, o que a Bíblia fala aqui sobre a disciplina de Deus, é muito importante, seja dada diretamente por Deus, ou seja através da liderança,
ou de alguma forma, às vezes Deus retira alguns benefícios que Ele tinha nos dado, mas a disciplina de Deus é importante. O texto diz que ela é dolorosa, que ela não é agradável. Não é gostoso ser disciplinado. Quem gosta de ser disciplinado? Essa geração talvez não entenda muito, mas eu sou de uma geração que ficava de castigo, que apanhava de chinelo ou de cinta. Estou até procurando minha mãe ali, porque é fato. Quem é dessa geração, irmãos? Quem levou umas cintadas, umas palmadas? Você morreu por causa da cintada, da palmada, da varinha da correção de Provérbios? Tem alguém que morreu por causa disso? Não morreu, mas aprendeu a respeitar, aprendeu que tem autoridade sobre a sua vida, aprendeu que tem limites. O Elton tem jeito assim, Eloade, que nunca levou uma cintadinha, era panelada. Mas irmãos, a disciplina não é agradável, ninguém gosta, é dolorosa. Mas o texto que nós lemos diz que a disciplina é para quem é amado. Por que Deus nos disciplina? Porque Ele nos ama. Por que um pai ou uma mãe disciplina seus filhos? Porque o ama. A pastora falou agora há pouco aqui, você é amado de Deus. Um sinal do amor de Deus por nós é a disciplina dele aplicada na nossa vida. É sinal do amor. O texto que nós lemos diz que a disciplina é para quem é filho, filha legítimo. Filho ilegítimo ou bastardo não é disciplinado, diz a Bíblia. E se Deus não nos disciplinar, é porque nós não somos filhos legítimos. Você olha muitas vezes para a vida de alguém que é do mundo, para um ímpio, e parece que está indo tudo bem com ele. Parece que para você, às vezes tem tanto puxão de orelha, tanta disciplina, tanta vara da correção. Aí você olha para aquele ímpio e você pensa assim, mas para ele parece que é tão fácil, parece que ele não tem sofrimento, mas não é filho. Se ele não é filho, Deus não vai corrigi-lo, Deus vai julgá-lo na eternidade e ele vai sofrer as consequências e a punição da sua vida. Agora, quem é filho de Deus, quem é filha de Deus? Deus disciplina porque Ele te ama, porque você é filho. Esse texto de Hebreus também diz que a disciplina nos leva a obter vida. A disciplina é para o nosso bem. A disciplina é para participarmos da sua santidade. A disciplina é para produzir uma colheita de vida justa e cheia de paz. Quem está entendendo que a disciplina de Deus vai gerar colheita de vida e de paz na sua vida, levanta a mão e dá glória a Deus. Aleluia! É o que nós lemos. Olha a Bíblia dizendo isso no verso 11, Hebreus 12, 11. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada, ao contrário é dolorosa, mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Quem quer uma colheita de vida justa, de paz? Quem quer uma colheita gloriosa nesse ano? Dá vontade, irmãos, quando a gente lê isso, dá vontade até de orar e dizer: Senhor, pode me corrigir, Senhor, manda mais disciplina, porque eu quero participar da tua santidade, eu quero essa colheita de justiça e de paz, eu quero experimentar, eu quero que tudo seja para o meu bem, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Então alguém está entendendo que a disciplina é boa, é necessária. Agora, o X da questão aqui, irmãos, e eu quero entrar nesse ponto,
E a gente começou falando de algo duro. Talvez tenha gente falando assim: meu Deus, no último dia da campanha, o pastor podia ter pregado aquela outra mensagem, ele vem com essa de disciplina, misericórdia. Mas olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos, nesse texto. Do versículo 5 ao 11, que nós lemos, aparece 11 vezes as palavras pai e filho. E a chuva? É chuva? Deus já está mandando chuva sobre a nossa terra. Vai ser ano de colheita extraordinária. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, 11 vezes as palavras filho e pai, para falar de colheita. Então eu quero dizer para você, que a essência deste texto é sobre paternidade. E a paternidade de Deus afeta a colheita. Nos sentirmos e reconhecermos que realmente somos filhos de Deus, vencendo um espírito de orfandade, nos leva a uma colheita extraordinária. Há uma crise de paternidade hoje em dia. Há uma potestade maligna de orfandade, oprimindo e sufocando muitos cristãos. Quando a gente fala de paternidade, nós precisamos entender a necessidade da paternidade, o que a paternidade estabelece na nossa vida, especialmente identidade, destino, valor e referência. Você precisa de paternidade para estabelecer identidade, quem eu sou em Cristo Jesus, quem eu sou de verdade. Quem está afetado por um espírito de orfandade, não sabe ao certo quem ele é de verdade. Vive confuso com relação à sua própria identidade. Paternidade estabelece destino. Qual é o meu propósito? Para onde eu vou? Por que eu nasci? Qual é o propósito da minha vida? Quem é afetado por espírito de orfandade, vive confuso a respeito do seu propósito e do seu destino. Não sabe para onde está indo, é confuso e volúvel, a cada dia quer uma coisa e uma direção diferente. Paternidade estabelece valor, o quanto eu tenho valor para Deus, o quanto eu sou amado por Deus. Quem é afetado por espírito de orfandade, se sente rejeitado, não se sente amado, se sente desprezado e tem dificuldade em entender o seu valor. Paternidade também estabelece uma referência, um modelo de justiça, de retidão. O pai na família, ele é colocado com um propósito de representar o reino dos céus, que nós temos um Deus Pai presente, que nos ama, que é fiel, que é justo, mas espírito de orfandade quebra a referência paterna na família, para as pessoas terem dificuldade de se relacionar e confiar no Deus Pai Todo-Poderoso. Paternidade é fundamental na Bíblia, e a disciplina é um aspecto importante da paternidade. Diga comigo, a disciplina é um aspecto da paternidade. A disciplina correta, irmãos, ela é uma ferramenta para educação e maturidade emocional, moral. A disciplina correta é a base para gerar responsabilidade e autonomia na vida dos filhos. A disciplina correta, ela se torna uma proteção contra comportamentos de risco. A disciplina correta melhora a integração social das pessoas. Provérbios fala de disciplina,
Deus nos ama e por isso Ele nos disciplina, e paternidade nos leva a uma colheita maior. Por isso eu quero declarar profeticamente na sua vida, que todo espírito e atuação da orfandade, todo sentimento de que você é rejeitado, de que você não tem valor, de que você não é filho de Deus, de que o Pai não se importa com você, Ele não te ama, Ele não cuida de você, toda essa mentalidade de órfão cai por terra em nome de Jesus, para que você entenda que é um filho, que é uma filha amado do Senhor, que você tem valor diante de Deus, e a sua colheita vai ser selada, abençoada e multiplicada por esse Pai que ama você e tem propósitos na sua vida. Paternidade gera colheita. Pode dar glória a Jesus, quer aplaudir, aplauda e glorifique, aplauda teu Pai que está no céu, que te ama. Diga comigo: paternidade gera colheita. Levanta a sua mão e diga assim: eu sou filho do Pai Todo-Poderoso, do Pai gracioso, e tudo que Ele tem é meu, em nome de Jesus. Tudo que Ele tem é seu. A Bíblia diz que tudo é nosso, e nós de Cristo, e Cristo de Deus. Você acredita e pode dizer comigo: tudo é nosso? Diga: eu sou herdeiro de tudo que Deus criou. Aleluia! O filho pródigo fugiu de casa pedindo a sua parte da herança. Ele era o filho mais novo, ele tinha direito a uma herança menor. O pai deu a parte dele, ele foi embora, gastou tudo, perdeu tudo, se prostituiu, voltou na miséria, estava trabalhando, tinha vontade de comer a comida de porcos. Aí ele voltou arrependido para a casa do pai. O pai o honrou, o recebeu, perdoou, lavou, deu um anel de ouro, roupas novas, fez uma festa, matou o novilho cevado, recebeu o filho pródigo, porque o pai ama o filho. Se você um dia fugiu, foi embora, abandonou a casa, mas voltou, o pai te ama e ele tem tudo de bom na tua vida. Mas aí o outro filho, que era o mais velho, chegou emburrado, bicudo, não queria entrar na festa do retorno do irmão dele. O pai falou assim: filho, o que você tem? Por que você está emburrado? Ele falou: ah, pai, esse teu filho aí foi embora, o senhor fez uma festa agora, mata um novilho cevado, e eu que estou aqui, que sempre fui fiel, que nunca te abandonei, o senhor nunca matou um cabrito para mim, pai. O pai dele falou assim, isso é uma ilustração sobre o reino dos céus. O pai falou para ele: filho, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Você consegue acreditar que tudo que Deus criou, todas as promessas, toda a herança de bênçãos, toda boa dádiva, tudo que vem de Deus, você consegue acreditar que é seu? Toda provisão, toda saúde, todo milagre, todo recurso, toda força, toda graça, toda misericórdia, toda saúde, toda bondade, toda promessa, toda riqueza, toda grandeza, toda força, todo poder, toda unção, todos os dons. Quem consegue acreditar que é filho? E o pai está dizendo: tudo que eu tenho é seu. Aleluia! Porque Jesus conquistou na cruz. Jesus. Então, irmãos, paternidade nos leva à colheita. Vamos ler um exemplo em Números 13. Todo ano no projeto de vida eu gosto de citar esse texto de Números 13.
Eu quero olhar para ele de outra forma junto com você hoje, porque o povo de Israel chegou diante da terra prometida, os espias entraram na terra, mas tiveram medo e não conquistaram a terra, ficaram olhando a terra de longe e não entraram nela, mas nós estamos aqui para profetizar, que nós vamos entrar na terra, conquistar o que é nosso esse ano, comer o fruto da terra, ter colheitas extraordinárias na terra, nós não vamos ser medrosos, achando que não podemos. Eu quero ler Números 13, do 31 ao 33, do 31 ao 33, mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra, discordaram, não podemos enfrentá-los, são mais fortes do que nós. Olha a mentalidade deles, líderes em Israel, enviados por Moisés para espiar a terra e trazer um relatório para conquistar a terra. Qual era a mentalidade deles? Como eles se achavam? Como eles se enxergavam? Mentalidade de órfão, mentalidade de escravo que não sabe o que é ser filho abençoado. Eles achavam que eram fracos, então eles diziam: nós não podemos enfrentá-los, eles são mais fortes do que nós. Verso 32, então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali, todas as pessoas que vimos são enormes. Mentalidade de órfão. Esse ano vai nos devorar, os problemas vão acabar conosco. Escute uma coisa, meu irmão e minha irmã, não tem problema que vai acabar com você. Se vier uma luta, é para te tornar mais forte, e para revelar a glória de Deus na tua vida, porque Ele é maior, e Ele te chamou para ser forte e vencedor, no nome de Jesus. Nada vai acabar com você, nada. Perguntaram para Jesus: mestre, por que essa doença? Por que esse homem nasceu cego? É pecado dos pais dele? Jesus, por que isso? Jesus falou: não é porque o pai pecou ou deixou de pecar, isso aconteceu para que se manifestem nele as obras do Senhor, a glória de Deus. Se você crer, você verá a glória de Deus nesse ano. Se vier um problema, não é para te devorar, é para você ver que você é filho de Deus, e Deus tem grandes coisas. Amém? Olha a mentalidade deles, mentalidade de órfãos. Verso 33, vimos até gigantes, os descendentes de Enaque, perto deles nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. Irmãos, quem tem a mentalidade de órfão, ele se sente pequeno, ele se sente como um gafanhoto, ele acha que não pode, ele acha que não é capaz, ele se sente mais fraco. Mas hoje nós estamos aqui para orar e lançar essa mentalidade fora, porque nós não somos um gafanhoto para ser pisado pelo diabo, nós somos filhos de Deus, amados por Jesus, eleitos pelo Senhor para viver o sobrenatural de Deus. Você não pode ter essa mentalidade: eu sou um coitado, eu sou um zero à esquerda. Não, você não é um órfão ou um escravo, você é um filho amado e abençoado pelo Senhor. Números 14, 11, olha o que Deus respondeu para Moisés. Números 14, 11. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? Olha Deus falando para Moisés: Moisés, até quando?
Esse povo vai me desprezar. Até quando esse povo vai desprezar minha palavra? Deus está dizendo que você é filho amado. Deus está dizendo que você vai ter uma colheita abundante. Deus está dizendo que Ele é contigo. Deus está dizendo que Ele tem um propósito na tua vida. Deus está dizendo que o teu destino e propósito é maravilhoso. Aí o Senhor diz: mas até quando, Moisés, eles não vão acreditar em mim? Até quando eles não vão confiar em mim? Quem não é filho tem desconfiança, não consegue confiar, mas quem é filho e sabe o pai que tem, que ele é bom e o seu amor dura para sempre, se lança nos braços dele e sabe que ele vai cuidar de todas as coisas. Quem é filho confia no pai. Aleluia! Veja sinais de orfandade naquela geração que não entrou na terra prometida. Eles tinham dúvidas sobre o seu poderio, eles estavam inseguros quanto ao potencial que eles tinham, eles estavam em dúvidas quanto à fidelidade de Deus, eles se sentiam menores, eles se sentiam pequenos, eles se sentiam rejeitados, eles tinham dificuldade em acreditar e em se submeter. Sinais de orfandade naquela geração que não experimentou a colheita. Mas hoje nós vamos mandar embora esse espírito de orfandade, essa mentalidade. Quando eu digo espírito de orfandade, não estou dizendo que tem um demônio na sua vida, mas isso significa uma mentalidade, significa pensamentos, significa ideias de que você não é capaz, de que você não merece, de que você não tem direito, de que você é fraco, é pequeno, de que você é rejeitado. Deus tem pessoas que Ele ama mais. Deus tem propósitos com outras pessoas e não comigo. Essa mentalidade vai sair hoje, porque Deus te chamou como filho, como filha. Você é importante para Ele, você é chamado por Ele, você tem direito e você é herdeiro dEle, herdeira dEle, e grandes coisas Ele vai fazer na sua vida, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. E então eu termino, irmãos, voltando a Hebreus, no capítulo 12 que nós lemos, e eu finalizo lendo, a partir do verso 12, a direção do pai para o filho. Sendo que 11 vezes aparecem as palavras pai e filho, do versículo 5 ao 11, Deus quer falar de paternidade. Deus quer reforçar o conceito de que nós somos filhos e Ele é pai. E Ele é um pai presente, Ele é um pai gracioso, Ele é um pai bondoso, Ele é um pai poderoso, Ele é o pai que nos ama, Ele é o pai que tem o melhor para a nossa vida. Alguém acredita em Deus Pai dessa forma? Diga: o meu Pai é gracioso, é generoso, é presente, é bondoso, é poderoso, é amoroso, e eu sou filho dele, em nome de Jesus. Aí Deus fala como um pai para o seu filho. No verso 12, nós vamos ler em Hebreus, capítulo 12, verso 12. Olha o primeiro conselho do pai para o filho: portanto, revigorem suas mãos cansadas e joelhos enfraquecidos. Verso 13: façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Primeiro conselho que o pai está dizendo para mim e para você, nesse final do projeto de vida, é: segure firme na tua mão o que o pai já te deu em Cristo Jesus. Deus está dizendo literalmente: revigorem suas mãos.
No texto grego diz: levante as mãos caídas. É mão caída, mão desanimada, mão frágil. No futebol tem uma expressão para goleiro que toma frango, é mão do quê? Mão de alface. Deus está dizendo assim, de pai para filho: firma tua mão, segure firme na tua mão o que eu estou te entregando, porque não é pequeno, e você não é mão de alface, tua mão não está caída, mirrada, enfraquecida não, a tua mão vai agarrar firme as promessas e as colheitas que o Senhor tem para a tua vida, em nome de Jesus. Revigore suas mãos cansadas, endireite suas mãos nesse ano, creia, agarre firme o que é seu. É o pai dizendo, é o pai chamando o filho para perto, é o pai chamando você para o colo dele, dizendo assim: filho, você pode mais. Filho, nesse ano você pode mais. Mãos falam de alcance, de agarrar, de tomar a promessa. Talvez você está pensando que é tão fraquinho e incapaz. O pai está dizendo no teu ouvido: filho, você pode mais do que isso. Você pode fazer mais do que isso. Você pode alcançar mais. Levanta sua mão firme e diga comigo: eu posso mais do que eu segurei, ou recebi, ou fiz em 2025. Quem crê, irmãos, que você pode mais? Em Deus, não é se exaltando, não é justiça própria, mas em Deus. Quem crê que pode mais? E você vai viver mais de Deus nesse ano. Mais de Deus. Segunda coisa que o pai está falando para o filho aqui é: siga firme em direção ao teu propósito. Ele diz assim: fortaleça seus joelhos enfraquecidos, firme teus joelhos vacilantes. Joelho fala de firmeza para andar. O pai está dizendo: filho, continue firme, não pare, não deixe os obstáculos paralisar você, continue firme, vá em direção ao propósito, vá em direção ao meu chamado, segure firme, fortaleça seus joelhos vacilantes, levanta e anda. Jesus está com você, e você vai além do que pode imaginar. Você vai mais longe, porque você é forte e é curado em Cristo Jesus. Diga assim, põe a mão no teu coração e diga: eu sou fortalecido e curado em Cristo, e nesse ano eu vou além, eu vou andar, e nada vai me deter, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fortaleça os joelhos, façam caminhos retos para os seus pés. Caminhos retos para os seus pés. Os mancos não vão cair, mas serão fortalecidos. Esse é um ano de você marchar, de você ver que os teus joelhos são fortalecidos no Senhor, para grandes coisas em nome de Jesus. Verso 14, irmãos: esforcem-se para viver em paz com todos, e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Terceira coisa que eu vejo aqui, o pai falando para o filho, falando para a filha: viva a sua verdadeira identidade, viva a sua natureza verdadeira. Sua natureza verdadeira é uma natureza de santidade e de paz. É isso que o pai está falando para o filho aqui: esforce-se para viver em paz com todos, e procure ter uma vida santa, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
O pai está chamando você e está dizendo assim: filho, você não é um pecador imundo, você não é uma pessoa contaminada com ódio, com mágoa, você tem uma nova natureza em Cristo Jesus. Aí o pai está te chamando, te abraçando e dizendo: filho, viva a sua melhor versão nesse ano. Qual é a sua melhor versão? Foi a de 2025? Ou você já teve uma versão de si mesmo melhor do que em 2025? Sabe qual é a sua melhor versão? É ser parecido a cada dia mais com Jesus. E quem vai viver a sua melhor versão em 2026? Diga assim: eu vou viver neste ano a minha melhor versão em Cristo. Aleluia. Você pode ser melhor do que você foi em 2025. Você pode ser uma pessoa melhor do que você foi antes. Olha para quem está aí do teu lado e diga assim: eu quero ver nesse ano a tua melhor versão, parecido com Jesus. Aleluia. Veja como a orfandade vai caindo, e a paternidade de Deus vai nos envolvendo de tal maneira para nós sentirmos que somos filhos amados do Senhor. E por último, para terminar, do verso 15, o texto diz assim: cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura, que causa perturbação, contaminando muitos. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que trocou os seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Última coisa para a gente terminar. Se você ler o verso 16 e colocar a palavra colheita no lugar de primogenitura, o texto fica assim: vigiem para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que trocou a sua colheita por uma simples refeição. Eu vejo o Pai falando para nós: não troque a sua colheita por um prazer qualquer deste mundo. Não troque a abundância e a colheita em Jesus por um prato que o diabo te oferecer. Esaú trocou. E aí, se nós lermos o verso 17, colocando a palavra colheita, vai ficar assim o verso 17: como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a colheita, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Ele desprezou a colheita, ele trocou por qualquer outra coisa. E quando ele caiu em si e viu o que ele havia perdido, já era tarde demais. Sempre vai ter um Jacó para pegar aquilo que você despreza. Sempre vai ter um Jacó por perto para receber aquilo que você não dá valor. Esaú tinha tudo em mãos. Esaú tinha o direito da primogenitura, da bênção do pai. Mas ele foi profano
e negligente. Ele não deu valor àquilo que Deus tinha para a vida dele. Depois, quando ele acordou e quis aquela colheita, era tarde para se arrepender, porque já estava nas mãos de Jacó. E mesmo com lágrimas, ele chorou. Esaú não era aquela pessoa que a gente tem uma imagem de uma pessoa durona, não, ele chorou. A Bíblia diz que com lágrimas ele implorou por arrependimento e pela colheita, mas já era tarde demais. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que agora não é tarde. Agora é o tempo da colheita, é o tempo da salvação. A porta do arrependimento está aberta. O tempo da graça e da salvação está disponível. E você pode viver o melhor de Deus na tua vida. Fica de pé, em nome de Jesus. Não troque a sua colheita por nada mais. Deus não erra na escolha. Deus é seu Pai. Deus tem a sua colheita. Não troque por um prato, por um prazer, por uma oferenda do mundo, por algum convite do mundo. Não, aguenta, suporta. Esaú não suportou o momento da luta, mas você vai suportar e aguentar firme. Se você precisar passar pela disciplina, aguenta firme. Correção, aguenta firme, porque Deus tem uma herança para você. Fecha teus olhos agora. Comece a falar com Deus. A nossa equipe vai se colocar em todo o templo com as bandejas com uma uva, e você vai sair do seu lugar para pegar uma uva, e nós vamos comer essa uva hoje, profetizando e declarando que nós somos o povo que toma posse da promessa e conquista a vitória em Cristo Jesus. Mas antes de qualquer coisa, fecha teus olhos, comece a orar, comece a falar com Deus. Senhor, eu não vou trocar minha colheita por nada, eu vou viver minha melhor versão nesse ano. Eu repreendo todo espírito de orfandade, eu aceito a tua disciplina, Senhor, eu aceito o teu propósito para a minha vida. Eu quero, Senhor, viver a nova história que o Senhor tem para mim. Eu quero entender que eu sou filho amado, e eu vou fortalecer minhas mãos cansadas, eu vou fazer mais do que eu fiz, eu vou receber mais do que eu recebi. Vai orando, vai falando com Deus.